Boa noite, amigos. Estamos aqui para mais uma live do Parques Online. Hoje vamos falar sobre a cirurgia de DBS. Boa noite, doutor. Tudo bem, Alisson? Boa noite. Como é que tá você? Tudo tranquilo, Boa noite a todos aí que vão começar a acompanhar a gente aí também. com certeza. Botar Gabriel aqui agora no. Pronto. Gabriel consegue entrar aí junto com a gente? Consegue? Ou é só dois de cada vez aí? Consegue. Deixa eu só localizar ele aqui. Pronto. Já já a gente começa, pessoal. Só um minuto. É, o pessoal entrar também. É, só ele aceitar agora que a gente divide a tela. Hum. Já localizou ele aí? Oi? Já localizou o Gabriel aí? Mandei já o convite. Tá. Vem esperar um pouquinho aí. É, Então a gente vai começando a conversar aqui, um bate-papo mais informal mesmo, pra gente esclarecer algumas coisas. suando calor muito forte aqui. Doutor, acho que a gente começa, né? E depois ele pode entrar, né?
Tá me ouvindo Vamos agora? dizer. Sim, sim. Eu falei com ele aqui, ele tá no WhatsApp, ele deve estar entrando já. A gente vai começando. Eu vou me apresentando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Romeu, eu sou neurocirurgião. A gente trabalha aqui em Salvador, não sei se tem gente de outras partes do Brasil. A gente está trabalhando, né, com a área de neurocirurgia funcional e dentro dessa área a gente faz as cirurgias também de tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, né? E dentre esses tratamentos existe o que é mais usado hoje em dia, que é o implante de eletrodo cerebral profundo para a doença de Parkinson. Dr. Gabriel, que é neurologista, que compõe a nossa equipe também, né, de seus movimentos, que é quem mais acompanha, na verdade, os pacientes pré e pós-operatório, porque precisa do manejo fino da medicação junto com o ajuste da estimulação, ele faz parte da equipe e vai estar na live com a gente também, né? Alisson, você quer apresentar aí também alguma coisa? Fazer algum Não, comentário? vou deixar vou fazer comentário sim, né? Apresentar você, falar que, no meu caso, o meu DBS foi feito, né, pelo senhor e sou acompanhado até hoje por o Dr. Gabriel e uma equipe de excelência, uma equipe, né, que desde o primeiro momento que eu cheguei soube como me acolher, soube como fazer com que eu ficasse tranquilo em relação ao procedimento e tudo. E eu só tenho a agradecer a vocês. Tá certo, muito bem. Obrigado. Enquanto o Gabriel não entra, a gente tinha combinado dele fazer uma pequena introdução sobre a doença de Parkinson, porque ele é neurologista clínico. Olha ele aí. Olha aí, ó. Diga aí, Já gente. estava começando, tomando sua parte aqui, viu, Gabriel? Não, tranquilo. Eu estava tendo dificuldade aqui técnica a entrar, Tranquilo. mas eu estava vendo desde o início. Pronto, me apresentei aqui, Alisson também, o pessoal já deve conhecê-lo, né? Foi um paciente que a gente tratou. E aí tem um canal aí, Parkinson Online, que tem uma iniciativa muito bacana de agregar aí os pacientes e todo o pessoal que se envolve na doença de Parkinson, no tratamento cirúrgico, inclusive. E tem tomado uma iniciativa bacana para divulgar o procedimento e tirar essas dúvidas dos pacientes. Manda bala aí. Na verdade, o nosso projeto ele compõe de levar terapias, fisioterapia, fono, aos pacientes, né, que têm com Parkinson. No momento dessa pandemia, a gente está mais recluso, não está podendo sair tudo. As várias associações não estão atendendo presencialmente. Então, o projeto Parkinson Online está fazendo esse papel, né? Legal demais. Intermediando. Parabéns. Encontramos alguns voluntários, excelentes profissionais, entendeu? Que estão estão nos ajudando com o projeto. Bacana. Doutor Gabriel. Pronto, pessoal, boa noite. Só me apresentando, meu nome é Gabriel Xavier, eu sou neurologista, especialista em transtorno do movimento, consequentemente também doença de Parkinson. Sou neurologista clínico. Eu não estou conseguindo. Eu tinha preparado alguns slides bem pontuais, assim, para a gente começar a discutir. Eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento, mas isso não vai impedir a gente de discutir o tema. Alisson, eu vou começar falando, vou falar sobre o que é doença de Parkinson rapidamente. E depois eu vou falar as indicações, Carlos Eduardo vai falar sobre o procedimento cirúrgico, eu vou falar do pós, tá certo? Tranquilo. Pronto. Gente, o que a gente precisa saber, uma boa parte de vocês ou é paciente com doença de Parkinson ou parkinsonismo, ou é familiar de um paciente, mas a gente tem alguns profissionais de saúde entrando aqui e tem alguns curiosos. Por isso que a gente vai começar do início, de forma bem breve. Existem os sintomas de doença de Parkinson, aos quais a gente vai chamar de parkinsonismo, basicamente lentidão dos movimentos, rigidez muscular, tremor,
instabilidade postural, ou seja, tendência de ter quedas. A pessoa tendo pelo menos 2 desses sintomas, ela vai ser diagnosticada com parkinsonismo, que pode ser interpretado como sintomas de doença de Parkinson. Existem várias causas para a doença de Parkinson, ou para parkinsonismo, e a principal delas é a doença de Parkinson. Primeiro passo para a gente entender é que o paciente, para entrar no raciocínio dessa live, ele tem que ter o diagnóstico de doença de Parkinson. Existem várias outras doenças que causam parkinsonismo e não tem indicação de cirurgia com eletrodo cerebral profundo, com estimulação cerebral profunda, ou seja, o implante do eletrodo. A doença de Parkinson, como extensamente conhecido pela comunidade científica e pela sociedade, é uma doença progressiva, neurodegenerativa, mas que dentre as doenças neurodegenerativas é a segunda mais comum e é a que tem o tratamento sintomático mais eficaz, certo? Dentre as doenças neurodegenerativas. Mas a gente não tem ainda um tratamento curativo ou que retarde a progressão da doença. Mas a gente tem uma série de tratamentos que podem ser divididos em tratamentos medicamentosos, são medicamentos que a gente vai utilizar via oral ou transdérmico, e alguns, em outros países, até mesmo injetáveis. Existem os tratamentos não medicamentosos, que são tão importantes quanto os medicamentosos, e aí você tem que colocar a fisioterapia, a fonoterapia, a terapia nutricional, a exercício físico, preferencialmente com um educador físico, tá certo? E, por fim, que é o tema dessa aula, a terapia cirúrgica. A terapia cirúrgica, ela tem que ser interpretada como mais um elemento para o tratamento, e não como uma cirurgia curativa. Não é essa a ideia, a gente não tem cura, certo? Mas é como se fosse um medicamento a mais que tem potencial de melhorar a qualidade de vida do paciente. Com o tratamento atual, a história natural da doença de Parkinson é o paciente ter o diagnóstico através dos sintomas que eu sinalizei, ser iniciado o tratamento, e em geral dos primeiros 3 anos a gente tem o período de lua de mel, certo? Do Parkinson, e realmente é esse nome utilizado na literatura científica, na qual o paciente tem uma resposta muito boa da terapia e poucas complicações. Depois desses 3 anos, isso não é uma regra geral, isso pode ser um pouco menos ou um pouco mais, a gente começa a ter complicações motoras, que a gente vai ter as flutuações motoras, ou seja, a medicação que antes, sendo tomada de 6 em 6 horas, fazia efeito, agora precisa ser tomada de 4 em 4, de 3 em 3. As discinesias, que são movimentos involuntários induzidos pela própria medicação, por vezes pode ter consequências para a qualidade de vida do paciente, por vezes não. Além de outros sintomas que são resistentes às medicações. Nesse momento, a gente começa a ter uma perda da qualidade de vida. E é aí que o procedimento cirúrgico entra, certo? Antes, a cirurgia eram cirurgias lesionais, em que se fazia como se fosse um corte mesmo em regiões específicas do cérebro, mas hoje a gente já tem a estimulação cerebral profunda, em que um eletrodo é introduzido e colocado nessas estruturas-chave do cérebro, e é feita uma estimulação dessas estruturas. Isso permite que a gente possa não só realizar o estímulo, como também aumentar ou diminuir, ou até mesmo, caso a cirurgia não tenha sucesso, desligar o eletrodo e retirar em casos mais extremos. Os critérios para a inclusão têm que ser divididos em 3 blocos. Isso é importante. Nem todo paciente com doença de Parkinson vai ter indicação para a cirurgia
para a terapia cirúrgica. Na verdade, entre 10% e 20% vão ter indicação. Primeira coisa que a gente precisa é saber que é um paciente que nós podemos pensar em cirurgia de Parkinson, não indicar. É um paciente que tenha pelo menos 4 anos de doença, porque muitas dessas outras doenças que causam os mesmos sintomas, elas começam parecendo doença de Parkinson e depois se apresentam como outras. Depois, ter resposta ao tratamento. Essa é uma lógica um pouco contrária aos outros tratamentos cirúrgicos para qualquer outra doença. Na verdade, a gente precisa que a terapia esteja funcionando bem, porque, como eu disse, a cirurgia vai funcionar de forma muito parecida com uma medicação como as outras. Então, se o paciente não responde muito bem à medicação, desde o início, ele provavelmente não vai responder muito bem à cirurgia. E terceiro, não menos importante, acesso ao serviço de saúde. Quando eu falo acesso ao serviço de saúde, é tanto privado quanto o público, e é condição do paciente ir regularmente ao médico, porque pelo menos no primeiro ano, ele vai precisar ir com uma frequência muito grande, e mesmo depois ele vai ter que ir trimestralmente. Esse daí é o paciente que pode ser pensado, mas não necessariamente é o paciente que vai ter indicação. O paciente que vai ter indicação é aquele paciente que começa a ter movimentos involuntários, a medicação começa a não fazer efeito no período total do dia, o paciente que tem um tremor que não melhora de jeito nenhum e compromete a qualidade de vida, ou o paciente que não tolera o uso das medicações. Esses critérios vão fazer porque ele tem indicação da cirurgia. Existem as contraindicações, que se o paciente tiver alteração de marcha ou do equilíbrio, a maioria não vai poder fazer. Se tiver alteração de fala muito proeminente, também não vai poder fazer. Se tiver um quadro demencial associado, não pode fazer porque pode piorar o quadro demencial. E se ele tiver algum transtorno psiquiátrico não compensado, especialmente depressão. Se ele tiver uma depressão grave, não compensada, não bem tratada, ele não pode fazer sob o risco de piorar essa depressão. Estou indo muito rápido, Alisson? Não, tá tranquilo. Pronto. Esses são os critérios. Uma vez indicado, isso tem que ser feito idealmente com um neurologista clínico e um neurocirurgião, pelo menos. Uma vez indicado, o paciente vai para a cirurgia. E aí é a parte que Carlos Eduardo vai falar. Ok. Mas você terminou então, né, Gabriel? Mais algum detalhe aí? Tá certo. Não. Só antes da gente entrar na parte da cirurgia em si, fazer um comentário. Gabriel comentou aí que de 10 a 20% dos pacientes com Parkinson provavelmente teriam a indicação poderiam se beneficiar de uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida. Mas desses, a gente tem alguns estudos que tentam estimar isso aí, somente 10% acabam sendo referenciados de fato para uma avaliação. Então existe atualmente ainda uma talvez, né, provavelmente uma subindicação. Então a gente pode ter muitos pacientes que poderiam se beneficiar de um procedimento como uma cirurgia para agregar e melhorar um pouquinho a qualidade de vida por um tempo maior, e isso não tem acontecido. Isso é coisa mundial, não é só no Brasil, não. Então, a gente faz um esforço para que cada vez mais pessoas conheçam a terapia e conversem com seus neurologistas para que isso venha a pelo menos passar pela cabeça do paciente, do neurologista, para poder tratar da melhor forma, né? A cirurgia, Gabriel falou das indicações específicas, né? Tem as indicações, existem as contraindicações. Mas uma coisa importante também que a gente tem que sempre fazer antes de indicar é ajustar bem a expectativa do paciente quanto à cirurgia. Isso eu diria que é mais um dos critérios de indicação, porque se o paciente vier com uma expectativa muito alta em relação à cirurgia, de que a cirurgia vai revolucionar a vida dele, vai curar a doença ou vai fazer ele ficar, ter uma maravilha, não é bem assim. A gente tem alguns aspectos que a gente consegue melhorar com a cirurgia, como eu falei, como se fosse mais uma medicação.
Então, aqueles sintomas que melhoraram com a medicação, a levodopa e as outras, já melhoraram em algum momento e começaram a piorar novamente, a gente consegue resgatar essa melhora, vamos dizer assim, né? Então, você consegue ganhar uma qualidade de vida que o paciente que já não está mais conseguindo prever a questão da movimentação, às vezes começa a travar muito cedo e não consegue se programar para sair de casa, para fazer os eventos sociais. Então, se ele já teve uma resposta, a gente consegue resgatar alguma coisa com a cirurgia. Então, a principal critério é realmente a resposta prévia à levodopa. Eu diria que, além dos critérios que Gabriel falou, a gente tenta também ajustar muito as expectativas do paciente, que isso conta também. Com relação à cirurgia em si, uma vez indicada, a gente faria, né, teoricamente, um teste da levodopa. Isso não, como a gente tem uma equipe assim, que a gente confia bastante em trabalho de neurologista, acaba a gente prescindindo disso um pouco, né? Mas a gente, teoricamente, teria que fazer um teste com a levodopa para confirmar a resposta. Então, indicaria a cirurgia. A gente precisa de uma avaliação, né, para a gente ter certeza que o paciente não tem uma depressão que possa atrapalhar o resultado, um cumprimento cognitivo. A gente costuma pedir uma avaliação neuropsicológica e uma avaliação do psiquiatra também, para pré-operatória, para a gente deixar tudo certinho, documentado, antes da cirurgia, para a gente não ter surpresas, né, depois, com alguma coisa que possa piorar o resultado. Fora essas avaliações pré-operatórias, a gente precisaria de uma ressonância específica, não é uma ressonância normal, a gente precisa pedir uma ressonância com protocolo para cirurgia. Então, a gente tem algumas clínicas parceiras que a gente está tentando estabelecer esse protocolo, que a gente precisa dessa imagem específica para a gente usar durante o procedimento, né? E aí, a gente conversa geralmente com os pacientes sobre os riscos, né, principalmente. Essa é uma grande preocupação. Quais são os riscos de uma cirurgia de DBS? Então, o risco, inicialmente, os riscos iniciais que eu falo são de qualquer procedimento cirúrgico, né? Qualquer procedimento cirúrgico você pode ter infecção, você pode ter da internação trombose, embora seja um procedimento, na verdade, pouco agressivo para o organismo, porque são cortes pequenos. Não é uma cirurgia, que a gente fala assim, não é uma cirurgia grande do ponto de vista de trauma para o organismo. Então, são duas incisões geralmente pequenas aqui na frente da cabeça e uma incisão aqui um pouco abaixo da clavícula, onde vai ficar o gerador. É como se fosse um marca-passo cerebral, que a gente costuma falar para o paciente. Então, a gente tem um marca-passo cardíaco, que fica um aparelhinho aqui assim na região do peito, aqui embaixo da clavícula. Tem VC cardíaco ligando o coração, vai ser com fios por debaixo da pele, tudo por debaixo da pele, sem nada visível. O Alisson está aí com o dele, que ninguém está vendo. E esse gerador manda estímulos para eletrodos dentro do cérebro, para regiões específicas. Existem alguns alvos, a gente tem um preferencial que a gente costuma fazer mais, que é o núcleo subtalâmico, mas existem 3, né, além desse, existem mais 2, que a gente faz mais frequentemente para parto. E ele fica mandando impulsos elétricos ali para essa região, e essa região está envolvida na patologia, na fisiopatologia do leito de parto, né? Não se sabe exatamente qual é o mecanismo ainda, mas ele, com esses impulsos elétricos, ele consegue controlar principalmente os sintomas motores. Isso é importante a gente ter em mente, que é mais a questão dos sintomas motores, né? A rigidez, a lentidão dos movimentos, o tremor melhora bastante com a estimulação. Alguns outros sintomas, como sintomas axiais, que a gente chama, né, de marcha, né, de caminhar, dificuldade de caminhar. Se o paciente tem isso muito importante previamente, a gente não consegue melhorar tanto, geralmente. Dificuldade com voz, vocalização, às vezes o paciente começa a falar muito baixo, tem dificuldade de voz, também é difícil melhorar e até em alguns casos piora.
com a estimulação. Então, sintomas axiais são mais difíceis de melhorar, sintomas apendiculares de membros, rigidez, rapidez de movimento e tremor, a gente consegue ajudar razoavelmente com a cirurgia, né? Então, esses sintomas a gente pode esperar uma melhora e os trabalhos científicos que saem, além da melhora motora puramente, quando se avaliar questionários de qualidade de vida, que o paciente fica mais independente, começa a sair mais, né? Isso melhora bastante a quociente de qualidade de vida do paciente. Isso é muito importante para a gente, quando a gente vai propor também a cirurgia. Então, só dei antes de a gente prosseguir, acabei atropelando um pouco, dei uma pincelada do que é, né, o procedimento, esse implante desse gerador, com fiozinhos que vão para lá. Não é uma cirurgia grande, então, do ponto de vista de trauma para o organismo, não é uma cirurgia muito agressiva, né? É uma cirurgia que o paciente interna, faz uma tomografia no dia da cirurgia, né, implantado um halo, uma coroa, né, fixa aqui um aparelho para a gente mapear o cérebro dele internamente, e a gente usa essa coroa como referencial externo para mapear internamente. A gente, num software específico, junta a imagem da ressonância que a gente fez lá atrás com a tomografia do dia, para a gente criar um mapa ali atualizado do cérebro do paciente, para a gente poder implantar o eletrodo um alvo que é milimétrico, né? O núcleo subtalâmico tem aí 4, 5 milímetros e 3, 4 milímetros e a coisa tem que ser bem planejada, e a gente tem que ter bastante atenção no procedimento, porque qualquer equívoco significa estar fora do alvo. Então, essa é uma questão. Durante o procedimento, a gente faz a técnica, a primeira fase do procedimento, que é o implante de fato dos eletrodos, a gente faz a técnica, né, acordado. Em alguns centros de outros lugares do mundo se faz com anestesia geral, mas se tem a ressonância ou tomografia intraoperatória, e se faz tudo dormindo, mas a gente não tem esse recurso aqui. A gente faz a técnica acordado, mas tem centros que dispõem desse recurso e mesmo assim preferem a técnica acordado, porque eu acho que é o padrão ouro para você ver se está no local correto. Você consegue fazer, o paciente é sedado, né, dorme, e depois que a gente consegue introduzir os eletrodos e a gente acha que está no alvo, a gente desperta um pouco o paciente e faz testes clínicos intraoperatórios. O Dr. Gabriel pode comentar um pouco mais sobre esses testes depois, mas ele avalia a rigidez, avalia o tremor e avalia a lentidão dos movimentos na hora da cirurgia, e isso dá uma segurança muito grande para a gente de que a gente está no local certo, de que é muito provável que o paciente vai se beneficiar depois que sair dali com a estimulação. Então, essa etapa da cirurgia, o paciente é levemente sedado e depois acorda para esses testes, depois volta a dormir, né? A cirurgia dessa etapa dura em torno de 4 horas, depois que a gente termina de implantar os eletrodos, e vem a segunda etapa, que é o implante do gerador, né, do marca-passo aqui no peito. E aí sim o paciente vai para anestesia geral, porque a gente não precisa mais da colaboração dele nessa hora. Então, nessa segunda etapa, o paciente ele vai para anestesia geral e vai dormir profundamente, e a gente vai fazer a incisãozinha aqui, no lado direito, na verdade, a gente vai fazer e implantar o eletrodo e tunelizar os fios tudo por debaixo da pele, e fica tudo escondido. A gente faz os testes logo no pós-operatório imediato de contato, está tudo bem da parte elétrica, né, do sistema, e aí depois de umas 5, 6 horas de cirurgia, o paciente pode acordar. Geralmente pode ir para o quarto, a gente ainda está preferindo mandar para a UTI, porque é mais por questão de protocolo mesmo, como toda cirurgia intracraniana, a gente costuma mandar para a UTI na primeira noite, só para observação mais de perto, e no segundo ou terceiro dia, estando tudo bem, o paciente pode ir para casa. Então não é uma internação prolongada. Logo depois que o paciente tem alta, ele não precisa de muitas restrições do ponto de vista de mobilidade, não é uma cirurgia que tem muita agressão muscular, é tudo, né, pele subcutânea.
e a parte da cabeça não interfere muito com a movimentação, então ele pode fazer os afazeres dele do dia a dia normalmente. Geralmente a gente não liga logo o aparelho no primeiro dia do pós-operatório, porque existe um processo de cicatrização ali em torno do eletrodo lá dentro do cérebro, que isso demora um pouquinho para se definir, para não atrapalhar a estimulação, então espera uns 15 a 30 dias para ligar esse aparelho e a gente ter uma resposta mais fidedigna de como que vai ficar de fato. Então, o processo da cirurgia é mais ou menos esse. Agora vamos falar sobre os riscos, né? Começa falando sobre isso, mas eu achei melhor a gente falar do processo primeiro da cirurgia, como que funciona. E quais são os riscos envolvidos nesse procedimento, né? Como eu falei, o risco de qualquer cirurgia tem infecção, né? Que é, na verdade, o mais comum dentro das complicações do DBS. A infecção é mais comum, mas geralmente é uma complicação que a gente consegue tratar com antibiótico e dificilmente, muito raramente, você precisa tirar o aparelho por causa de infecção. Mas é um risco que todo mundo precisa saber que existe. Trombose por conta de internamento ou de cirurgia prolongada, né? O paciente fica na mesa ali algumas horas, se o paciente tiver uma tendência ou for obeso, existem alguns um risco de trombose, embora, como eu falei, não seja uma cirurgia muito agressiva para o organismo. A trombose está muito ligada à quantidade de agressão tecidual também. Então, existe pouca agressão tecidual nessa cirurgia. A trombose geralmente não é uma complicação comum, não. Né? A hemorragia, né, externa, de perder sangue, precisar de sangue, o risco é baixíssimo, a gente não pede reserva de sangue para essa cirurgia. Né? Então, sangramento, infecção, trombose, a gente já falou. E a complicação mais temida, de fato, é o sangramento intracraniano. Né? É a complicação que, inclusive, os neurologistas mais temem, e com razão, né, os pacientes também. Ela está descrita aí em 1 a 2% dos casos, mas a maioria são sangramentos que não são clinicamente importantes, sangramentos graves, é um pouco menos frequente. Mas eu diria assim, que com as técnicas que a gente usa atualmente de imagem e planejamento, talvez isso tenha reduzido mais ainda, né, de quando surgiu essa técnica. Com essa ressonância que a gente faz e com o software que a gente usa, a gente consegue ver muito bem onde estão os vasos mais calibrosos e fugir deles durante o nosso planejamento do trajeto do eletrodo. Então, a gente planeja exatamente o trajeto do eletrodo, desde quando ele entra aqui no crânio até ele chegar no nosso alvo. A gente tem uma visão ali em 3D, né, como se a gente estivesse no eletrodo indo. Tem vários artifícios que a gente pode usar para localizar exatamente onde estão esses vasos mais perigosos, em certas regiões que a gente também evita. Então, eu acredito muito que esses recursos tenham ajudado bastante na diminuição da incidência de sangramento, que é um risco que ele, mesmo assim, continua existindo e a gente tem que saber que pode acontecer, tá? É muito baixo, é baixo o risco, mas pode acontecer, e como tudo, a gente tem que pesar riscos e benefícios. Se o paciente está com uma situação de que ele está perdendo muita qualidade de vida, né, eu acho que o benefício supera bastante o risco. O risco é baixo e o benefício potencial é muito alto. Né, potencial. Né? E tudo na vida a gente tem risco, né? For na rua tem risco, né? Enfim, não estou querendo fazer as comparações dústulas, mas digo que a gente sempre pesa o risco da gente ser atropelado na rua, o benefício da gente sair fazendo essas coisas. É a mesma coisa com a cirurgia, dadas as devidas proporções de normas, né? Mas só para a gente entender melhor. Então, de riscos, esses são os riscos cirúrgicos, né? Envolvidos com o procedimento cirúrgico em si. Existem as complicações também da estimulação, né? Dos choquinhos que a gente dá. Outra coisa, o paciente não sente choque, né, Alisson? Você não, na maioria das vezes, você não sente choque no cérebro. Então, é importante definir isso também. São impulsos elétricos, mas naquela região são muito baixos, né? Não tem limiar para a sensação de choque. Podem ter efeitos colaterais da estimulação, como eu falei, né? Que o Dr. Gabriel vai conversar um pouco melhor
ele vai tatear esse estímulo e vai ver quando que tem estímulo motor, você vai começar a mexer braço, vai ter alteração de visão, motricidade ocular, sensações esquisitas. Isso tudo ele vai tateando no consultório junto com o ajuste da medicação. Mas existem algumas complicações da estimulação que são um pouco mais difíceis da gente ver, a gente não vê na hora, que são as complicações psiquiátricas, né? Às vezes alguns pacientes têm uma piora do humor, e isso é difícil da gente medir na hora do consultório, a gente só vai ver depois, com o tempo, né? O Gabriel pode comentar melhor disso também. E da fala também, às vezes pode ter uma piora um pouquinho da fala com a estimulação. A boa notícia é que as complicações da estimulação, elas são contornáveis, né? Você pode ajustar a estimulação ou desligar e você vai ficar livre dela, né? Então, de complicações são basicamente essas aí. Como eu falei, a recuperação pós-operatória geralmente é rápida, o paciente volta às atividades normais de forma bastante rápida e vai para o planejamento, o ajuste, né, fino da estimulação elétrica cerebral junto com o ajuste da medicação com o neurologista, né? E aí eu vou devolver a bola agora para Gabriel para ele comentar mais dessa parte aí do pós-operatório de ajuste, né? Tá. Só para deixar claro, Carlos, que o paciente ele sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, no dia seguinte faz a tomografia de controle, né, para ver se está tudo ok. Estando tudo bem, ele vai sair da UTI e vai para o quarto. Uhum. Vai passar mais um dia no quarto e vai embora. Então é uma cirurgia de 2 dias de estadia no hospital. É uma internação rápida. Bem rápida. Uma vez o paciente saindo do hospital, a gente vai ter a programação da consulta neurocirúrgica para avaliação da parte de pontos, como é que está a ferida cirúrgica com 7 e 14 dias. E da parte clínica, o paciente ele vai voltar com 30 dias. Existem grupos que fazem com 15 dias, com 3 semanas ou 4. A gente opta por fazer com 4 semanas, tendo em vista o leve inchaço que fica ao redor do eletrodo lá dentro do cérebro, que é normal, faz parte do processo cicatricial, mas isso pode atrapalhar o efeito na primeira estimulação. Essa primeira estimulação, o nosso grupo separa em 2 etapas, porque senão é muito exaustivo. O paciente vai ter que ir sem usar medicação por 12 horas, certo? Então ele vai chegar geralmente travado, ele vai chegar do ponto de vista motor mal ao consultório, isso é o normal, porque a gente quer ver qual o efeito da estimulação no paciente sem medicação. A gente vai avaliar na primeira consulta quantos volts ou quantos miliamperes a gente consegue chegar até o paciente ter algum tipo de efeito colateral e quantos volts a gente precisa para que ele tenha efeito benéfico. E aí a gente tem o que a gente chama de nossa janela, da nossa janela terapêutica. Só que a gente vai avaliar cada eletrodo, de cada lado são 4 eletrodos, e acaba sendo uma consulta de mais ou menos 1h30. Tendo em vista que o paciente tem que ficar sem usar medicação, geralmente é uma consulta que demora. Então, acabava sendo muito exaustivo o paciente fazer os 2 lados ao mesmo tempo. O paciente geralmente ficava com fome, estressado. Quem tem Parkinson sabe que isso daí é mais do que o suficiente para piorar mais ainda a função motora. Então, a gente divide em 2 consultas, o primeiro passo e 1 semana depois o segundo passo do outro lado. Bem, terminada a primeira estimulação, a primeira programação, a gente vai ter que decidir, de acordo com a resposta do paciente, se a gente vai seguir fazendo ajustes ou se a gente já tem condição de tentar a redução de medicação. Esse é um benefício, a redução de medicação é um benefício da estimulação cerebral profunda, mas não é uma certeza em todos os casos. Em alguns pacientes a gente faz almejando tentar isso também devido aos efeitos colaterais de algumas medicações, e esse é o segundo passo. Não adianta a gente fazer o DBS
e não ter expertise de saber se a gente tem condição de reduzir ou não. Isso não quer dizer que não adianta fazer DBS e não ter a redução da medicação. Não. Tem paciente que vai fazer DBS, vai continuar com a quantidade de medicação igual, e mesmo assim a cirurgia vai ser considerada um sucesso, porque ele vai ter melhora da qualidade de vida, vai ter melhora do efeito das medicações. Mas tem pacientes que a gente vai tentar um pouco mais. A gente vai tentar reduzir medicação, reduzir efeito colateral e melhora da qualidade de vida também. Sobre os efeitos, eu vou falar primeiro dos riscos e depois dos resultados benéficos. Sobre os riscos da estimulação elétrica, o principal deles é a alteração de fala. Isso vai acontecer em até 17% dos pacientes, mas isso é potencialmente reversível com o ajuste. A gente também tem alteração de marcha, a gente tem alteração de equilíbrio, certo? Existem alterações como piora de alguns sintomas impulsivos e compulsivos com a estimulação, mas tudo isso daí é ajustado de acordo com alguns parâmetros, inclusive a quantidade de energia que a gente entrega àquele eletrodo. Então não são complicações irreversíveis. Essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens da estimulação cerebral profunda, quando comparado à cirurgia lesional, que você fazia a lesão e você não podia voltar atrás. E por que fazer essa cirurgia? Os pacientes que fazem a cirurgia, eles conseguem, em geral, muito mais tempo de período sob efeito benéfico da medicação, sem complicações motoras, sem as complicações como movimentos involuntários. Esses movimentos involuntários são conhecidos como discinesias. As pessoas que têm Parkinson, familiares com doença de Parkinson, sabem muito bem do que a gente está falando. E aí eles podem passar as médias dos estudos de 7 horas sem discinesia para 13 horas sem discinesia, que é um efeito benéfico muito semelhante ao efeito que a gente encontra na levodopa para período sem efeito de medicação e com efeito de medicação, e efeitos superiores a medicações que tendem a controlar a discinesia. Outros resultados benéficos e que fazem parte da expectativa real é a redução do tempo em off. O que é off? É o período sem efeito da medicação. Redução das discinesias, como eu falei. Melhora do tremor, esse é um dos sintomas que melhora muito bem. E a redução de medicação. São efeitos esperados, são efeitos potencialmente alcançáveis. Mas existem efeitos que os pacientes criam expectativa e não são potencialmente alcançáveis. Por exemplo, o paciente ele fica muito bem com a medicação, mas ele tem vários episódios com falha da medicação, o paciente fica sem efeito da medicação. Ele faz cirurgia, ele acha que esse período que ele está muito bem vai melhorar ainda mais. Isso geralmente não acontece. Geralmente o paciente não vai melhorar da fala, o paciente não vai melhorar do equilíbrio. E principalmente, apesar dessa informação ser difundida enormemente, tem pacientes que ainda vão para a cirurgia com a expectativa de que isso vai curar ou retardar a progressão da doença. Isso a gente não tem evidência para isso. Esse não é o objetivo da cirurgia. Não adianta a gente, o que o Carlos Eduardo falou é perfeito, não adianta a gente ter um paciente que tem todos os critérios, não tem nenhuma contraindicação, mas está indo para a cirurgia com uma expectativa irreal. Isso daí vai ser um complicador no pós-operatório dele muito grande, até porque ele vai ser completamente frustrado. Uma outra coisa que é importantíssima, a maioria dos estudos que avaliam o efeito da estimulação profunda, da cirurgia, da terapia cirúrgica para Parkinson, ele avalia a qualidade de vida do paciente. A qualidade de vida ela é melhorada em cerca de 25%, certo? São as médias encontradas nesses estudos. E isso é extremamente vantajoso. É como se a gente conseguisse trazer a qualidade de vida do paciente para alguns anos antes. Isso não quer dizer que a doença regride. Não. A gente simplesmente consegue restaurar a qualidade de vida dele. Restaurar como? O paciente ele pode ter menos discinesia, movimentos involuntários, e isso
pode viabilizar ele voltar ao trabalho, por exemplo, ou exercer a atividade dele de forma mais adequada. Isso pode fazer com que ele tenha menos dependência pelas medicações para realizar as atividades da vida diária, entendeu? Então, esse é o grande objetivo da cirurgia, no fim das contas, e que os estudos mostram de forma muito clara que é a melhora da qualidade de vida. Alisson, Carlos, da minha parte, eu acho que eu já falei, eu acho que a gente podia passar para perguntas. O que é que vocês acham? Vamos. Muito bom, Gabriel, aí, com essa complementação. Vamos responder o pessoal e tem algumas dúvidas, tem algumas coisas interessantes. Tá? Enquanto você estava falando, Carlos, eu elenquei algumas perguntas aqui, tá? Que o pessoal fez. Aqui, ó, o primeiro foi o seguinte. A primeira pergunta que eu consegui ver é de uma pessoa que está ouvindo, que o pai tem 84 anos, perguntando se pode fazer cirurgia de DBS. Ele tem Parkinson. Olha, não existe idade limite para fazer. O que é que a gente leva em consideração? A maioria dos estudos, os pacientes eles tinham entre 18 e 75 anos, certo? Então, até 75 anos, a gente uma faixa etária que a gente faz de rotina. A partir de 75 tem que ser avaliado caso a caso. Existem duas alterações, dois problemas que a gente encontra nessa faixa etária. Uma são os outros problemas de saúde. Às vezes o paciente ele não tem indicação pela cirurgia, não é pelo Parkinson, não é por nada relacionado à cirurgia, a faceta parkinsoniana da cirurgia. Mas sim porque o paciente tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, às vezes tem outros problemas de saúde que vão inviabilizar a cirurgia. Segundo, paciente mais idoso, proporcionalmente, ele vai ter uma quantidade, um percentual muito maior de pacientes com alterações cognitivas, entendam processos demenciais. Então, e isso é uma contraindicação. Então, a partir de 75 anos, a gente avalia com mais critério ainda cada paciente. Se a gente avalia com critério muito rigoroso os pacientes entre 18 e 75, com 75 ou mais, a gente avalia com critério muito maior. Mas não há idade limite. Os pacientes com mais de 75 anos, eles são bem indicados, eles restauram a qualidade de vida, isso já é mostrado pela literatura científica, e os grupos que avaliaram pacientes idosos, os trabalhos mostram pacientes entre 75 e 81 anos. Isso estudos mais ou menos de 2010. Existe na prática clínica pacientes com uma idade mais avançada, certo? Mas tem que ser mais rigoroso ainda. É isso aí. Eu diria também que a dificuldade no intraoperatório também talvez seja mais difícil. Os pacientes começam a tender a colaborar menos com a avaliação intraoperatória, a sedação, os anestésicos agem de maneira mais errática e imprevisível nesses pacientes. Então a gente tem bastante cuidado, mas realmente não é uma contraindicação a idade pura e simplesmente. Tá? Se a gente achar que ele está bem fisicamente, que está ativo, que dá para a gente fazer e ganhar alguns anos de qualidade de vida, a gente tende a indicar também. Tem uma pergunta que é para você, Carlos. Quanto tempo depois da cirurgia pode fazer exercício físico? Eu entendi exercício físico, exercício físico regular. Eu acho que não deambular, andar, isso aí logo no pós-operatório dá para fazer. Exatamente. Atividade física, nível básico, né, que a gente fala caminhar em casa e fazer as atividades assim de caminhar em casa, na cozinha, no sanitário, dar uma caminhada leve também, não tem contraindicação inicial. Como bom senso, na verdade, não existe nada definido, a gente pede para esperar um mês para iniciar a atividade física mais vigorosa aos poucos você vai se testando, né, e com acompanhamento de preferência de um educador físico. Uma pergunta que é o seguinte: se o DBS é o último recurso para a doença de Parkinson? Não. Essa percepção ela já caiu por terra há muito tempo, muito pelo contrário. Antes a gente tinha pacientes com um tempo de doença médio entre 13 e 14 anos realizando DBS. Em 2013, um dos estudos que mostrou que assim que o paciente tem indicação, ele potencialmente deve realmente ser
operado, já mostrou uma média de tempo de doença de 7 anos, 7,3 anos. Então, não é o último recurso. É mais um recurso que tem seu tempo devido. O paciente com mais de 4 anos e que tem complicações associadas à terapia, ele deve ser avaliado para o DBS. Não quer dizer que ele tem indicação, mas ele deve ser avaliado. E a gente não deve ficar esperando anos a fio por isso, porque invariavelmente a gente vai perder a janela terapêutica. Se a gente retarda muito, acaba que o paciente ele pode desenvolver alterações cognitivas, o paciente pode desenvolver alterações de marcha, que vão ser contraindicações. Exatamente. Se esperar demais também acaba perdendo o time, né? O tempo. Eu tenho para mim que quanto mais cedo a gente consegue captar aquele paciente que tem indicação, melhor. Assim, acho que a gente consegue dar um tempo de qualidade de vida maior para ele. Mas eu vi aqui eu não sei se você perguntou se faz por plano de saúde. Faz sim. O DBS está no rol da ANS como de cobertura obrigatória para os planos de saúde. A gente consegue fazer pelo plano de saúde, sim. Tem outra pergunta que eu acho que puxa o que a gente falou. Alguém que está assistindo perguntou se o pai já tem 30 anos com doença de Parkinson, mas parece que tem comprometimento funcional muito significativo, já é acamado. Não tem indicação de fazer cirurgia, porque tem uma alteração uma instabilidade postural de marcha, claramente, não atua restrito ao leito. Então, não tem indicação. O tempo de doença de Parkinson não é contraindicação. A única contraindicação que a gente tem relacionada ao tempo é ter menos do que 4 anos. Se tiver 15, 16, mas tiver indicação e não tiver contraindicação, pode realizar sim. Doutor, diga. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu fiz a cirurgia há 1 ano e ainda não consegui o ajuste. É normal? Isso pode acontecer. Quando eu vou conversar com os pacientes, eu explico que o processo é longo. Alisson é a prova viva disso daí. Isso não quer dizer que o paciente não tenha nenhum benefício. Às vezes o paciente já tem benefício, a gente vai fazendo ajustes finos para encontrar um benefício ainda maior. Mas existe sim pacientes que, não vão ser respondedores, 2, estimulações que vão ser difíceis de ser alcançadas. Eu acho que são as principais causas. Assim. Se você está com DBS, você tem que alcançar, entendeu? Você tem que procurar uma avaliação e persistir nas avaliações com o seu neurologista para poder tentar fazer o ajuste. Ou até mesmo pedir uma segunda opinião. Isso não é demérito para ninguém. Meus pacientes, eu mesmo sinalizo que todo paciente, quando eu vou dar um diagnóstico de doença de Parkinson, todo mundo tem direito a ter uma segunda opinião. Entendeu? Basta que seja com uma pessoa especializada. Rapidinho, só complementando. Pode falar. Em casos extremos, né, realmente tem que ter persistência, tem que ter paciência também. Sabia que você ia falar isso. A gente precisa reavaliar também o local do eletrodo, né, se está tudo certinho, né, às vezes refazer uma imagem, a gente checar direitinho se está no alvo que a gente imaginava que ia estar, para a gente ver se não vale a pena reposicionar. Existem casos que precisa reposicionar o eletrodo, mas são raros, né, é difícil, mas existe. Tem uma outra aqui. Alguém falou sobre diferenciação de Parkinson. Não, na verdade tem uma, acho que foi até de um colega médico que falou sobre DBS precoce. DBS precoce, o que eu entendo, o que eu acho que ele deve estar falando é com menos de 4 anos de doença. Isso daí só está liberado em programas de pesquisa mesmo, não é indicado. É um limite, ter menos de 4 anos é um limite nas indicações atuais. Tem trabalhos mostrando com pacientes com menos de 4 anos, mas isso é em ambiente acadêmico, com protocolos de pesquisa muito bem estabelecidos, e você tem que ter Ixi, Gabriel travou aí. Entrou a chamada aqui. Tem que ter a certeza do diagnóstico de Parkinson, inclusive com necessidade de exames complementares outros.
que não é da prática clínica atual. Não se tem autorização para fazer com menos de 4 anos fora de ambiente de pesquisa, apesar de que esses estudos têm mostrado benefício, certo? E aí puxa a ideia do parkinsonismo, que o que acontece é que, às vezes, em menos de 4 anos de doença, você pode estar operando uma outra doença que não é a doença de Parkinson. E aí já está provado que essas doenças não têm benefício. Rapaz, teve muita pergunta aqui. Deixa eu só falar. Como é que a gente está de tempo aí, Alisson? Vai acabar já, né? Já está acabando já. Vamos responder mais umas 3 perguntas, Carlos. O efeito office, ele é retirado com o DBS? Não, ele é amenizado. Ele é amenizado pela cirurgia, não necessariamente retirado. Tem uma espectadora aqui que está falando que ela trabalha, ela é portuguesa, mora na Inglaterra, está com tratamento com apomorfina e está com indicação de DBS. A apomorfina, para quem não sabe, é uma medicação, ela é restrita o uso basicamente à Inglaterra, infelizmente. É uma medicação muito boa, que é subcutânea. Lá eles usam, inclusive, com bomba de fusão. E mesmo com ela tem indicação de DBS. Ela pergunta se é melhor ou pior. Não é questão de ser melhor ou pior, é saber se tem indicação. O paciente com apomorfina, mesmo assim, pode ter indicação a DBS, e aí vai ser uma terapia adjuvante, associada. E deixa eu ver aqui, só mais 2 perguntas. Escolha aí, Alisson, a seu critério. Deixa eu achar uma pergunta. Rapaz, tem uma pergunta direta aqui. Quanto tempo dura a bateria, Carlos? Pronto. Boa. Esqueci de falar isso, meu Deus. Perdão. A gente precisa selecionar o gerador. O gerador é importante, o estimulador, né? Existem 2 tipos, o recarregável e o não recarregável. O recarregável, você, na frequência aproximadamente semanal, precisa de uma sessão ali de 1 hora para recarregar ele. E o não recarregável, você meio que esquece, né? Porém, o não recarregável, ele tem uma vida um pouco menor. Ele é de 3 a 5 anos, a gente precisa trocá-lo, né? E a cirurgia para troca, ela é bem mais simples, é só subcutânea, a gente não vai mexer mais na cabeça, vai mexer aqui embaixo da clavícula na mesma incisão e tirar o velho e colocar um novo e segue. E o recarregável tem uma vida um pouco maior, né? Aí de 7 a 10 anos, tem alguns geradores que chegam a 15 anos. Então essa é a vantagem, você toca com bem menos frequência o recarregável, mas você tem um incômodo de ter que ficar recarregando na base semanal. Tem gente que se acostuma bem com isso. E a gente tem que ver o perfil de cada um para saber como é que indica. A última pergunta, Alisson, desculpa aí, mas eu vou passar na frente porque essa daqui é emblemática. Tem uma pessoa que falou o seguinte, que fica muito indeciso porque ele responde muito bem ao Prolopa, fica muito bem com o Prolopa, mas tem muitos períodos off, ou seja, com falha da medicação e fica muito travado. Perguntando se é candidato. Primeira coisa, a gente não vai conseguir dizer se você é candidato ou não à terapia pela live. Mas, uma das indicações são as flutuações motoras, que são justamente os períodos off, com falha da medicação. Então, é viável você ir ao seu neurologista e questionar se você é candidato, sim, e caso não seja, ele vai lhe informar o porquê que você não é candidato ou porquê que você tem alguma contraindicação, por exemplo. Acho que essa daí dá um fechamento. Alisson, você que manda. Tranquilo, eu quero agradecer a vocês dois, né, pelo bate-papo, por esse esclarecimento sobre a cirurgia. E falar que qualquer dúvida a mais pode mandar para a gente, que depois a gente responde, não agora, né? Mas tem muitas perguntas ainda surgindo aí, só que o tempo, né, nosso tempo já deu. E eu quero só agradecer a vocês. Doutor Gabriel, estou chegando aí para a gente fazer aquele ajuste, tá bom? Beleza. Carlos, a gente agradece a você também, viu, Alisson, pela oportunidade e parabeniza pela iniciativa aí do canal e Parkinson Online como um todo, muito boa. E estamos à disposição também, né?
as dúvidas aí. Acho que cabe até uma outra live, que são muitas perguntas, um tema muito interessante. Isso. Mas agradeço a oportunidade. Obrigado, Alisson. Obrigado pelo pessoal do Parques Online. E é isso. Obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Um forte abraço. Tchau. Gente, obrigado a todos vocês que ficaram, que participaram da nossa live e até a próxima.